Vamos começar essa aulinha que ela é bem rapidinha, ela já foi comentada extensamente em outros lugares. Bom, a gente começa a patologia vascular falando de arteriosclerose versus aterosclerose. A maior causa de arteriosclerose é a aterosclerose, mas a gente também tem a esclerose medial de Mockenberg e a arterioloesclerose, certo? A aterosclerose é uma doença basicamente das artérias elásticas, que são mais calibrosas, e musculares, que são artérias médias. Basicamente, é uma placa elevada no interior da íntima, com um núcleo lipídico e uma cápsula fibrosa. A gente vai voltar a ver ela daqui a pouco, mas antes disso, mostrando a esclerose medial calcificada de Mockenberg, está exatamente aqui, ó. São artérias musculares de médio calibre e elas estão literalmente calcificadas. Isso aqui é um depósito numa artéria uterina, ocorre em pacientes principalmente com mais de 50 anos. A arteriolosclerose ocorre em pacientes diabéticos e também hipertensos. Pode causar isquemia. Ela é de dois tipos. A hiperplásica, que faz que literalmente é uma hiperplasia endotelial, que vai invaginando e fazendo esse aspecto em casca de cebola, como ele é referido, e a hialina, que é depósito proteico, certo? Daqui, o que a gente pode falar? A hialina está relacionada à nefroesclerose benigna, que eu não falei ainda, e aqui eu já falei, a única coisa que eu não falei é que a hiperplásica está relacionada a uma hipertensão maligna com diastólica maior que 120. Bom, a aterosclerose é a base das doenças vasculares periféricas, cerebral, coronariana, e ela causa aproximadamente metade dos óbitos no mundo ocidental. A gente tem uma combinação de fatores genéticos e adquiridos. Contei para vocês, inclusive, na hora da aula para as duas turmas, de uma amiga da faculdade de medicina, magra até hoje, magra desde que eu a conheço, e que desde quando a gente se conhece, 18 anos de idade, que ela tinha colesterol alto e ficava tomando conta da dieta. Hoje em dia, ela toma remédio, provavelmente, além de continuar fazendo dieta e continuar muito magrinha, por sinal. Bom, e o que a gente tem numa placa aterosclerótica? A gente tem uma capa fibrosa, né? Depois de um tempo já que a aterosclerose ela começa como um processo inflamatório normal, e aí a gente vai ter uma capa fibrosa, um centro necrótico com detritos celulares, e tá aqui a média que vai ficando mais fraca, né? Por causa do que está acontecendo aqui em cima. Porque, na verdade, ele é um processo da íntima. Bom, a gente tem a formação das estrias gordurosas, e eu já vou pular logo para o slide posterior, que é isso aqui. São macrófagos espumosos cheios de lipídios, ilustrados ali na macroscopia, tá? Começam como múltiplos diminutos pontinhos amarelados, vão se coalescendo, formando estrias, certo? Podem evoluir para placas, mas nem todas vão fazê-los. E essas estrias, eu contei para vocês, estão presentes em praticamente todos os adolescentes, mesmo que eles não tenham fatores de risco. Bom, o que mais que pode acontecer? Formou a placa aterosclerótica, o que a gente pode ter aqui? Ulceração, olha aqui, ulceração e uma lesão aqui com trombo em cima, né? Aqui está uma ulceração pura e aqui, provavelmente, embaixo desse trombo tem uma úlcera. Eu estou enxergando uma úlcera aqui, né? Tá até com os bordinhos elevados. E aí, a gente tem aqui um vaso com uma formação de uma placa de ateroma. Contei para vocês também que, geralmente, quando a obstrução é total, o vaso tenta recanalizar. E aqui está a formação de uma placa de ateroma com cristais de colesterol, com fibrose associada. Essa daqui eu ainda não estou vendo depósito de cálcio, não. Outra fotografia para vocês verem, inclusive essa daqui tem uma
tem uma coloração de fibra elástica para mostrar para vocês que as lâminas elásticas estão atenuadas e a camada média dessa artéria está mais fina, ou seja, o que pode acontecer aqui? Uma dissecção dessa parede aqui. Uma ruptura, melhor dizendo, né? Dissecção é mais coisa da aorta. De novo, essa sim com calcificação, tecido fibroso. E as complicações? Acabamos de falar, calcificações, ulcerações. Podem surgir hemorragias pela ruptura ou por dissecção também, tromboses e o aneurisma em si, que é decorrente do enfraquecimento da parede da artéria. E o aneurisma, acabamos de falar dele, é uma dilatação saccular localizada, embora a gente pode ter 2 aneurismas no mesmo paciente, pode ser congênita ou adquirida. Ela é uma consequência da aterosclerose e do enfraquecimento da parede da artéria, principalmente da camada média, é mais frequente em homens e fumantes e é a principal causa de aneurismas. E a principal causa de aneurismas, aliás, é a aterosclerose. Geralmente eles estão posicionados abaixo da artéria renal e acima da bifurcação da aorta. Mas a gente também contou para vocês que existem pacientes que fazem aneurisma de aorta e de ilíaca também. E tá até aqui. Eu já vi inclusive aneurisma de ilíaca pura, tá? Tá aí um aneurisma de aorta. Outro aneurisma de aorta, que a gente conversou bem na aula. Tá aí o enxerto colocado no lugar, um enxerto sintético, numa prótese. Eu comentei para vocês que é cara pra caramba. E aqui um aneurisma de artéria esplênica. A aorta abdominal. Você tem que considerar também que em pacientes jovens pode haver um aneurisma de aorta abdominal inflamatório. E contei também sobre esse nome detestável. E os aneurismas micóticos, que são lesões que foram infectadas por micro-organismos. Falei também que aneurisma de aorta torácica, principalmente se ele ocorrer isolado, a gente deve pensar em sífilis terciária, pelo menos fazer uma sorologia para tentar investigar. E o que é isso? Na verdade, você vai ter uma inflamação, nesse caso aqui da sífilis, da camada média e não lá da camada interna. Fazendo o mesmo efeito, né? Que é a dilatação. A dissecção é a complicação, que é nada mais, nada menos que o sangue em alto fluxo passando, ele encontra uma diminuição de barreira aqui de resistência e ele vai fazendo exatamente isso, ele vai dissecando até que se não se fizer nada, acaba rompendo. E tá aí a outra complicação, que é a ruptura de aneurisma, que vai fazer o hemoperitônio e nesse caso tem uma alta letalidade. Tá aí um hemoperitônio por ruptura de aneurisma de aorta. Aí a gente vê direitinho a ruptura aqui da aorta, da parede do vaso. E é isso para essa revisão, que é mais rapidinha, a gente sabe.